Amém. Vamos à palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela surgiu, pois que uns 3 ou 4 dias atrás, não me recordo exatamente, o pastor Tiago, ele compartilhou comigo uma live, e eu assisti parte dessa live, e o pouco que eu assisti dessa live foi o suficiente para Deus me levar a algumas reflexões. E depois daquele momento, no mesmo dia, eu já comecei a escrever algumas coisas, fazer algumas anotações. E até então eu estava fazendo isso para mim, escrevendo para mim, para minha reflexão, para minha edificação. E essas anotações falou muito ao meu coração. E quando veio o convite do nosso pastor para estar compartilhando uma palavra hoje, na mesma hora o meu coração queimou por esta palavra. Foi no domingo, eu cheguei até a compartilhar com o pastor Elbert a respeito dessa palavra, como que ela tinha ministrado o meu coração, e o coração queimou para a gente poder estar construindo algo e refletindo sobre essa palavra, amém? Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 23, verso 44 até o verso 46, para a gente começar essa breve reflexão da palavra de Deus nessa noite. Lucas, capítulo 23, do verso 44 ao 46, nós encontramos o seguinte texto: Mas, mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isto, ele morreu. Amém? Irmãos, diante do caos, diante das coisas que vinham acontecendo com toda a humanidade, Deus, ele teve um plano, ele teve uma ideia. A mente de Deus arquitetou algo, e que culminaria em 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo. E eu quero nessa noite pegar a morte e a ressurreição de Cristo, e pegar essa palavra e trazer para uma realidade nossa hoje. Nós não vamos nos deter aos fatos históricos ocorridos, mas vamos pegar como base o que aconteceu na sexta, no sábado e no domingo, e trazer uma revelação para os nossos dias de hoje. E eu vou chamar cada um desses dias de estações. Amém? Então Deus tinha um plano, e esse plano culminava em 3 dias. E esses 3 dias foram os episódios ou os acontecimentos mais extraordinários, talvez, que já aconteceu em toda a história do mundo. O que aconteceu nesses 3 dias marcou o mundo, marcou a história do mundo. Foram 3 dias poderosos de acontecimentos extraordinários. Eu quero começar pelo primeiro dia, a sexta-feira, amém? E nós lemos aqui no texto que, mais ou menos meio-dia, o sol parou de brilhar. A terra escureceu até as 3 horas da tarde, até as 15 horas. E nesse momento, a Bíblia fala que Jesus bradou, Jesus deu um grito, e ele disse algo em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que depois que Jesus libera essa palavra, ele morre. A sexta-feira, a primeira estação, que representa aqui uma estação da nossa vida, representa a morte. A sexta-feira foi o dia em que Jesus morreu. Então a sexta-feira foi um dia de muita tristeza para os discípulos. Foi um dia de muita tristeza para os seguidores de Jesus.
Jesus tinha os 12, mas Jesus tinha muitos seguidores. E na sexta-feira, quando Jesus morre, foi um dia difícil para eles. Afinal de contas, estava morrendo o pastor deles. O líder deles estava morrendo. Estava morrendo a esperança, a expectativa deles, porque aqueles homens haviam largado tudo por amor a ele e atendendo a um chamado dele. Jesus, quando foi chamando, comissionando os seus 12, ele dizia: larga tudo e me segue. Deixa tudo para trás e vem comigo. Então esses homens, eles largaram tudo, os discípulos deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. Eles depositaram toda a esperança deles em Jesus. Eles admiravam Jesus, eles amavam Jesus. Jesus era aquele que tinha resposta para todas as dúvidas deles. Jesus era aquele que curava, Jesus era aquele que operava milagres, Jesus era aquele que provia o alimento diário. Jesus era mestre, Jesus era professor. Com Jesus, eles aprendiam muitas coisas. Então percebe que quem morre não é qualquer pessoa, mas era alguém muito importante para eles. Então era um momento de dor, era um momento de perca, em que eles estavam perdendo o líder, o pastor, a esperança deles, o mestre, o professor, aquele que tinha todas as respostas. Essa pessoa que morria. E a sexta-feira da morte de Jesus representa uma estação da nossa vida de percas. Porque ao longo da nossa jornada nós sofremos percas. Então representa coisas que nós perdemos. Representa sonhos que não se concretizaram. Às vezes nós sonhamos, nós planejamos, nós arquitetamos algo na nossa mente, acreditamos que vai ser daquele jeito e de repente tudo dá errado. Nada do que aquilo que a gente propôs no nosso coração de viver acontece. A sexta-feira de morte representa uma estação da nossa vida quando a gente passa por situações que junto com algumas coisas ou com algumas pessoas vai também a nossa esperança. Quantas percas que nós sofremos que nos abala, que nos deixa cabisbaixo, porque nós não desejávamos perder aquilo, ou nós não desejávamos perder aquela pessoa, seja um ente querido, seja um relacionamento que acaba. Eu lembro do dia em que eu perdi a minha mãe, como foi doloroso, como foi desesperador. Afinal, foi quem me gerou, quem me ensinou tantas coisas. Eu lembro do dia que meu pai faleceu, nos meus braços, na minha mão, eu tentando reanimá-lo, ele, após ele ter tido um infarto, e com os médicos no telefone, tentava desesperadamente, porque eu não queria que ele morresse, eu não queria que ele fosse embora, eu queria que ele continuasse ali comigo, afinal, tinha tantas coisas ainda para viver, mas ele partiu, e aquilo me fez muito mal, aquilo me trouxe desespero, me trouxe medo, porque algumas percas, algumas coisas que não dão certo, gera isso, gera desespero, gera medo, incertezas, inseguranças. Então essa estação é uma estação difícil, é uma estação de dor, é uma fase da nossa vida que se a gente pudesse, a gente passava dela, a gente fazia a oração que Jesus fez: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, mas a verdade é que em algum momento na nossa história, na nossa jornada, nós vamos entrar numa estação de dor, numa estação de perca. Isso precisa ser falado. Nós precisamos nos preparar para o dia mau, para o dia difícil, porque se acreditar ou não, um dia ele vai chegar. E se nós nos atentarmos para isso, nós vamos chegar numa estação de dor, de sofrimento, de perca, despreparado para este momento. Então isso é uma realidade na vida de qualquer pessoa. E o problema, e a coisa se agrava quando no meio desse desespero, no meio da dor, no meio de tanta lágrima, de tanto sofrimento, por coisas que estão dando errado, por pessoas que estão indo embora da nossa vida, por pessoas que estão se despedindo de nós, por pessoas que estão virando as costas para nós, pessoas que estão falecendo, planos que estão dando errado, diante disso tudo, no meio desse desespero, do caos todo,
o que nós fazemos? Geralmente nós vamos orar. Então a gente vai buscar Deus. A gente vai procurar Deus no meio desse caos todo. Nós vamos procurar ouvir uma voz de Deus, a voz de Deus de direcionamento. E aí, o que era ruim parece que fica mais desesperador ainda. E aí nós saímos da sexta e entramos no sábado. E aí é quando nós mudamos de estação. Lucas capítulo 23, no verso 54, 56, diz assim: isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. O sábado, meu irmão, a lei dizia que ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada. Por isso que eles até se apressam com o sepultamento de Jesus, porque no sábado não poderiam se fazer nada. O sábado, a princípio, era para ser um dia de descanso. Eu imagino os discípulos nas suas casas, nas casas um do outro, reunidos, depois desse cenário, depois do que havia acontecido na sexta, se perguntando o que fazer. E agora, como eu disse, no momento do caos, da perca, do desespero, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, que a gente quer alcançar Deus, quer achar Deus no meio disso tudo, quer ouvir uma palavra de Deus. E aí a gente entra no sábado. O sábado é o sábado da invisibilidade, é o sábado do silêncio. O sábado é o dia que Jesus não é visto. Poderiam procurar por toda a região, não iriam encontrar Jesus, Jesus não poderia ser visto. É um sábado, é um dia, é uma estação onde a voz dele não se podia ouvir. Essa estação da nossa vida, a estação da invisibilidade, do silêncio de Jesus, talvez seja mais desesperador do que a perca. Porque é a hora que a gente está procurando entender o que está acontecendo. Porque na maioria das vezes nós não entendemos os fatos, nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Na maioria das vezes ficamos perdidos diante do caos, diante das percas, diante das situações, e nós começamos a buscar respostas. Imagina o desespero dos discípulos. Um sábado onde não se pode ouvir a voz de Jesus. E é muito difícil. Era um sábado difícil, porque eles estavam acostumados com a presença de Jesus. Eles estavam acostumados a todos os dias ouvir a voz de Jesus. Eles estavam acostumados a todos os dias, quando tinha uma dúvida, virava para Jesus: Jesus, e sobre isso? E Jesus falava, e Jesus explicava. Surgia mais alguma dúvida, eles viravam para Jesus: Jesus, e sobre isso? E Jesus mais uma vez explicava, e eles ouviam a voz de Jesus explicando, direcionando, ensinando, profetizando, orientando. Eles se acostumaram com isso, pastor. E agora eles estão vivendo o primeiro dia sem ver e sem ouvir Jesus. E quando você fica sem resposta, irmãos, e a gente entra na estação do silêncio, da invisibilidade de Jesus, é uma estação de incertezas. É uma estação de dúvidas, de muito questionamentos. Porque até sexta-feira, até alguns dias atrás, até pouco tempo atrás, eles estavam radiantes de alegria. Eles estavam certos, eles estavam convictos. Eles anunciavam um Deus poderoso. Eles compravam briga com todo mundo, eles defendiam Jesus, eles brigavam com as pessoas por causa de Jesus, porque Jesus era Jesus. O tempo de silêncio, às vezes, também é um tempo de vergonha, porque aqueles dias os discípulos ficaram envergonhados, com vergonha das pessoas, porque certamente alguém dizia para eles: aqui, e o seu Jesus? E o seu Jesus, que era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o que aconteceu com ele? Morreu? E eles não diziam nada, conjecturo eu.
Na estação do silêncio e da visibilidade de Jesus, acontece as mesmas coisas. As pessoas chegam para você e falam assim, e aquela casa que você estava comprando? E aquele apartamento que você estava adquirindo? O que aconteceu? Deu errado? E você às vezes fica sem palavra. As pessoas chegam para você e falam, olha, mas você não ia casar? Mas já estava até com casamento marcado? Já tinha escolhido o vestido? Já tinha escolhido a roupa? Os padrinhos? Já tinha pagado toda a cerimônia? O que aconteceu? O que deu de errado? E aí você fica sem resposta. Pessoas chegam para você, mas você não estava com aquela pessoa, vocês não estavam firmes, não estavam noivos, namorando? O que aconteceu que terminou? O que aconteceu que deu errado? E aí vem aquela vergonha, aquele sentimento ruim. Os discípulos passaram por isso no sábado. Os discípulos enfrentaram toda essa situação no sábado. Um sábado de incertezas. Um sábado de dúvidas. Um sábado de silêncio. Eu não sei como que você tem lidado com o silêncio de Jesus em algumas fases da sua vida. Porque existem momentos que ele fica em silêncio, que ele não fala nada. E esses momentos, às vezes, são desesperadores. Porque a gente fica tentando entender e querendo saber o que eu faço agora, qual é o próximo passo. E agora, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? E às vezes oramos e não escutamos a voz de Deus, a voz do Espírito falando. Isso gera dúvida no nosso coração, gera incerteza e começamos a duvidar do poder de Deus, de que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Quantas pessoas durante o silêncio, a estação do silêncio, da invisibilidade, se perdem? Quantas pessoas desistem dos seus sonhos? Quantas pessoas abandonam o ministério, abandonam o chamado por causa do silêncio? Quantas pessoas deixam de acreditar em Jesus, ou que Ele é poderoso para fazer aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos clamando, por causa do seu silêncio? O sentimento e a sensação de que fomos abandonados por Ele, Ele não fala mais conosco, Ele não se importa conosco, Ele virou as costas para nós. O sentimento é esse, que Jesus nos abandonou, que Jesus não se importa mais conosco, que Jesus não se faz mais presente na nossa vida. Todo mundo tem uma área da sua vida que a sensação que você tem é que o Senhor se esqueceu dessa área, que o Senhor não está presente nessa área da sua vida, porque nada dá certo. Há anos que você ora, há anos que você busca, há anos que você pede, e até hoje nada aconteceu. Você fala, o Senhor não está comigo nisso. Irmãos, presta atenção. Silêncio não significa ausência. Em muitas das fases da nossa vida, Deus vai estar em silêncio, mas nunca ausente. Nunca ausente. O silêncio dá uma sensação de ausência, mas não significa. Jesus estava em silêncio. Jesus não podia ser visto. Mas Ele não estava ausente, Ele não havia abandonado. Ele estava trabalhando. Os discípulos não conseguiam ver. Os discípulos não conseguiam ouvir. Os seus seguidores não conseguiam ver, não conseguiam ouvir. Não sabiam o que estava acontecendo. Mas Ele estava trabalhando. O fato de você não entender uma estação, uma fase da sua vida, não significa que o Senhor não está contigo nela. Não significa que o Senhor não está trabalhando. Embora Ele estivesse em silêncio, embora Ele não pudesse ser visto, Ele estava trabalhando. Ele estava lá no inferno. Ele estava lá no inferno, tomando nas mãos a chave do céu e do inferno. Ele estava lá no inferno, garantindo salvação. Ele estava lá no inferno, garantindo o seu futuro. Garantindo
a sua vitória, garantindo a sua conquista. Os seus olhos não podem ver, mas não significa que Ele não esteja trabalhando. Os seus ouvidos já não podem ouvir, mas não significa que Ele não esteja trabalhando. Jesus estava fazendo algo. Jesus estava trabalhando. O problema, meu irmão, do momento do silêncio, na estação do silêncio e da invisibilidade de Jesus, é que a gente fica tanto preso a esse silêncio, tanto preso ao fato de não ver, nem sentir, nem ouvir a Jesus, que a gente se esquece daquilo que Ele falou. Para cada estação da sua vida, existe uma palavra de Deus. Para a estação das percas, para a estação das coisas que dão errado, existe uma palavra de Deus na sua vida. Para a estação do silêncio, para o sábado de silêncio, de invisibilidade, havia uma palavra para eles. Só que eles não se lembravam dessa palavra. Olha só o que diz o texto em Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 20, 18 e 19. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Marcos 10, 33, 34, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. João 2,19, Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Para o sábado de silêncio, para o sábado de invisibilidade, Jesus já havia liberado a palavra. Destrua este templo. Ele não está falando do templo, da igreja, ele está falando do seu corpo. Destrua-me, mate-me, e 3 dias depois eu ressuscitarei. Só que eles não lembraram dessa palavra. Nós esquecemos daquilo que nós ouvimos de Deus. E eu quero te encorajar, te provocar nesta noite a trazer na sua memória qual foi a última palavra de Jesus a respeito dessa estação da sua vida que você está vivendo hoje. Meu irmão, no silêncio, na ausência da palavra, vale a última palavra dele. Qual foi a última palavra de Deus para a sua vida, referente à estação que você está passando? Ele sempre libera uma palavra para cada estação da nossa vida. Por isso nós temos que trazer em memória essas palavras, porque essa palavra vai nos trazer esperança. Se os discípulos, seus seguidores, lembrassem do que foi dito por ele, eles não ficariam tristes, não ficariam cabisbaixo, não ficariam chorando, não ficariam esmorecendo, mas eles iriam se alegrar, porque eles iriam lembrar da palavra dita, e eles iam lembrar de tudo que Jesus disse, e eles iam entender que aquele sábado de invisibilidade, de silêncio, fazia parte do processo. O silêncio de Deus faz parte do processo progressivo de Deus na sua vida. Lembrar dessa palavra traz esperança. Lembrar daquilo que o Senhor já nos falou um dia, vai nos trazer esperança para o dia de amanhã. Você não vai ficar mais cabisbaixo, você não vai ficar mais remoendo, chorando, indagando, questionando, se sentindo envergonhado, um derrotado,
porque sofreu algumas percas, porque não consegue ouvir a voz dele. Mas se você lembrar de tudo aquilo que o Senhor um dia já te falou, você vai entender que o que você está passando hoje faz parte de um processo progressivo, faz parte do processo que está te preparando para um novo estágio, para o dia de amanhã, para o domingo da ressurreição. Ausência, silêncio não significa ausência. Talvez você não está ouvindo Deus nesses dias, você não está ouvindo a voz de Jesus nesses dias, mas não significa que Ele te abandonou, tão pouco que Ele não esteja trabalhando em seu favor. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos, Ele está trabalhando, irmãos. Não se esqueça de tudo que um dia você já ouviu de Deus. Existem palavras que talvez você nem lembra mais, mas você precisa trazer na sua memória. Porque foram palavras que foram ditas em um tempo, mas na verdade estavam apontando para um outro tempo, para uma outra estação. Quem sabe não é este tempo que você está vivendo hoje. E você precisa trazer na memória isso. Porque lembrar daquilo que o Senhor um dia já te falou, vai levantar sua cabeça, vai te trazer esperança novamente, vai encher o seu coração de coragem, vai encher a sua vida de ânimo, vai mudar o seu semblante. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a boa palavra aformoseia o rosto. Você vai ficar até mais bonito quando lembrar da palavra que um dia o Senhor já liberou sobre a sua vida para este tempo, para essa estação. E a história continua. Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 6. Mateus 28, do verso 1 ao verso 6, tem a seguinte palavra: depois do sábado, depois do dia de silêncio, depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira. E eu vou estender isso. O choro pode durar uma estação inteira. Mas pela manhã tudo muda. A Bíblia diz que pela manhã bem cedo, no domingo bem cedo, algo de sobrenatural aconteceu. Cumpriu-se o que ele havia dito. Destrua este templo, e no terceiro dia eu levantarei. No terceiro dia, Jesus levantou. No domingo da ressurreição, Jesus levantou. Na estação do domingo, que representa uma estação da sua vida, você também vai levantar. Existe um tempo de bênção, de vitória, de conquista, de mudança, de superação reservado para você. E você precisa acreditar nisso. O anjo disse para aquelas mulheres que estavam indo ver um Jesus morto, um Jesus sepultado: não temas, não temas. Ei, ele ressuscitou. Não temas, ele levantou. Não temas, a palavra se cumpriu.
O domingo é um dia do cumprimento da palavra. O domingo é um dia do cumprimento da promessa, do propósito. O domingo representa uma estação onde o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. O domingo representa uma estação do cumprimento da promessa. É quando você deixa de viver só a promessa e começa a viver a realidade da promessa. O domingo é uma estação de mudança, de um novo tempo, de uma nova história. O domingo representa uma estação de um ano novo, como pregou o pastor Reinaldo no domingo passado, falando sobre o Cordeiro Pascual. O domingo representa um novo tempo, uma nova estação, uma estação onde o choro dá lugar à alegria, onde a perca, a derrota dá lugar à conquista, onde a vergonha dá lugar à honra. Nós estamos bem perto dessa estação. Estamos a poucas horas dessa estação, eu diria, em nome de Jesus. Fica firme. Fica firme. Neste sábado de invisibilidade, de silêncio, fica firme. Jesus está trabalhando. O caos se alojou. Fica firme. É um dia de incertezas. Fica firme. É uma estação onde você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Fica firme no Senhor. Confia nele. Confia no caráter de Deus. Porque vem a estação do cumprimento do propósito, do cumprimento da promessa. Vem a estação onde você vai voltar a sorrir. Vem a estação onde você vai se alegrar. E você vai ver que valeu cada dor, cada perca, cada tristeza, cada lágrima, cada minuto de silêncio, sem ouvir, sem ver, sem sentir Jesus, valeu a pena. Valeu a pena perseverar, valeu a pena permanecer firme e inabalável. Seja bem-vindo à nova estação. Seja bem-vindo à nova estação. Em nome de Jesus. Eu profetizo uma nova estação, um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importa o que esteja te causando pavor, não importa o que esteja te deixando desesperado, que está roubando a sua paz hoje, eu profetizo um domingo de ressurreição. Eu profetizo uma estação de mudança tão incrível, tão sobrenatural, que aquelas mesmas pessoas que chegaram para perguntar, cadê o casamento, cadê a casa, cadê o carro, mas não estava, essas mesmas pessoas vão olhar e vão ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, e você não vai precisar dizer nada, a sua vida vai dizer por você, vai falar por você. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil enxergar isso quando a gente ainda está no sábado. Eu sei que é difícil acreditar quando a gente está vivendo o problema. Aqui, a gente já sabe o final da história. A diferença é essa. Aqui nós sabemos o final da história. Hoje, você está passando coisas que você não sabe o final da história. Mas eu estou te falando que vem uma estação semelhante à que eles viveram. E que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O mundo nunca mais foi o mesmo. A humanidade nunca mais foi a mesma depois do domingo de ressurreição. E eu te falo que nessa nova estação, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu encerro com 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus.